Salve, salve família do canal Imigrante BR. Aqui quem vos fala é o Ronielson em mais um vídeo. Hoje em particular tá fazendo 2 negativos. Nada fácil sair para gravar esse vídeo. Muito frio, muito frio, muito frio. Mas vamos lá, compromisso é compromisso. Os primeiros vídeos estavam um pouco em atraso, né, por questão de que eu tive alguns compromissos que me impediram de gravar os vídeos. Mas vamos lá, hoje vamos dar continuidade nessa série Travessia pela Guiana. Talvez não, tenho certeza, muitas pessoas que me assistem e que vão assistir no futuro esse canal, os vídeos desse canal, vão se identificar com a minha história, né? Talvez não com toda, mas com parte, porque muitas pessoas que vivem na Guiana Francesa, que depois conseguiram migrar para um outro lugar, como Martinique ou Guadeloupe, e o próprio metrópole francês, né, atravessaram o oceano, passaram por esse processo migratório, né, clandestino como eu. Muitas pessoas vão se identificar, né, com a minha história, porque é muito comum, uma história muito comum para as pessoas que vêm dessa região e que não tem muita opção de migrar, né? Então, eu vou estar fazendo uma caminhada, escolhi um outro formato. Nesse momento eu virei a câmera aqui, né? Peguei a grande angular, assim eu posso fazer um vídeo mais aberto e vocês também podem olhar um pouco da paisagem. Aproveitei nessa manhã para fazer uma pequena caminhada, né, e gravar o vídeo. Como vocês podem ver, eu me protegi bem para não poder passar muito mal com esse frio, porque não é nada fácil, hein? Nada fácil. Bom, aproveitar para mostrar aqui. Isso aqui é uma grande serraria, bem próximo onde eu moro. É daqui que sai a madeira para a reconstrução do telhado, né, da Catedral de Notre Dame, onde teve aquele incêndio, né, teve o episódio do incêndio. Então muitas madeiras estão saindo daqui. Então é isso, galera. Como eu falei para vocês, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aí, que vão assistir, se identificam com a minha história. E aí eu dou continuidade nesse momento. Provavelmente essa história vai se desenrolar em 2 ou mais vídeos para finalizar, até o momento em que eu chego aqui na parte francesa. Tem muita história ainda. Então é isso, galera. Lá no segundo vídeo, eu parei no momento em que eu fui deportado, né? E a deportação é isso, eles trazem até São Jorge, que é a cidade, a vilazinha da fronteira lá, fica na beira do rio Oyapock, que já é território francês. E depois eles pagam uma catraia para te levar até o lado brasileiro, Oyapock. E aí o que eu fiz? Eu peguei e retornei à casa do meu amigo. Desculpa pela respiração, é complicado, tá muito frio. Vou ter que fazer o vídeo dessa maneira mesmo. E eu tive que voltei para casa de um amigo onde eu estava alojado. Tomei um banho. Isso aí foi de uma sexta para um sábado, então a deportação aconteceu num domingo. Então a gente passou de sexta para sábado viajando. No sábado, final da tarde, eles pegaram a embarcação. No final do dia do sábado, a gente foi chegar bem à noite já no Oyapock. E aí no domingo eu descansei, fiquei na casa do meu amigo. Quando foi à noite, eu voltei lá no lugar onde eu tinha fechado, né, a minha travessia.
tentei conversar com o cara, né? Ele me falou, olha, porque nessa situação eu já não tinha dinheiro e eu precisava atravessar, então eu tomei a decisão de voltar de novo. Voltar de novo. Vou deixar bem claro aqui nesse vídeo, galera, que toda essa história que eu tô contando aqui, que se passou comigo, faz parte do enredo do canal, né? Da criação do canal. Pois o objetivo do canal é mostrar um pouco da minha história de vida, minha trajetória. Não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso. Eu falo que é algo que acontece até hoje, né? Não estou incentivando, nem incentivaria ninguém a fazer o que eu fiz, porque é muito perigoso, né? Como vocês vão escutar aí no vídeo, passei por coisas difíceis que eu não desejaria para ninguém, para nenhum amigo, para nenhum parente. Inclusive eu consegui passar, estou aqui contando a história para você, mas teve um monte de pessoas que ficaram no caminho, que acabaram morrendo nessa travessia. Por isso que lá o texto é Travessia da Morte, né? O título do vídeo. Então, eu voltei, tentei conversar com o cara que tinha, porque a pessoa que aceitou, né, e que pegou meu dinheiro não é o mesmo piloto. E nessa hora todo mundo foi deportado, né? Eu voltei lá. Provavelmente o cara que era dono da embarcação, que é outra pessoa, teve um prejuízo, né, muito grande. Então eu não tinha dinheiro e voltei ali para ele. Eu disse, olha, a culpa foi do cara que atravessou na hora errada. Todo mundo comentou unânime. Você mesmo sabe que essa travessia não se faz. O cara estava muito desapontado também com o piloto dele lá. E perguntei se era possível eu ir numa outra embarcação sem ter que pagar, porque eu não tinha mais dinheiro. Meu dinheiro já tinha ido embora. E aí, vai lá. Acabei que ele aceitou e disse que aquilo era para mim, que nem outra pessoa poderia saber, senão o pessoal ia reivindicar a mesma coisa. Então se ele tivesse que mandar uma embarcação com todo mundo, ele já tinha tido um prejuízo da embarcação dele, que tinha sido quebrada e tudo. Mas depois eu vou estar falando de coisas aqui nesse vídeo que são realistas. Eu não gosto muito de maquiar as coisas, né? Então, pelo que eu fiquei sabendo, essas embarcações, elas têm os motores que são muito caros, né? E esses motores, todas essas informações eu vim saber depois, né? Que a gente vai convivendo, conhece muitas pessoas e pessoas vão falando disso. Então, eu vim descobrir depois que essas embarcações, por isso que, por exemplo, a parte do barco, ela é de madeira e ela é muito precária, porque se der errado afundar, para eles, tanto faz, tanto fez. Mas os motores custam super caros, são motores 250, 150 Yamaha, que custam aí 200 mil euros. Acho que uns 200 mil euros, 100 mil euros. Posso estar falando besteira, mas é em faixa assim de uns 100 euros para frente. 100 mil euros para frente, E essas pessoas, né, donas dessas embarcações, eles pagam, né, pessoas para ir roubar do lado francês esses motores de casas de praia, pessoas que têm barco. Então é dessas maneiras que eles conseguem, porque as embarcações precisam correr rápido. Senão elas precisam rápido, senão elas vão levar muito tempo para completar esse trajeto. Então eu descobri essas informações depois. Então o que aconteceu? Voltei, ele aceitou, me organizei novamente. Não tinha dinheiro nenhum, consegui comprar alguma comidinha, alguma coisa ali. E voltei,
no mesmo lugar, né? Voltei no mesmo lugar, ainda tinha algumas roupas, me preparei, como já imaginava, já conhecia um pouco o trajeto. No outro dia, né, passei o domingo, na verdade, a deportação aconteceu no sábado de manhã. Eles pegaram a gente no começo do dia, no começo do sábado. A gente passou um longo tempo, porque a polícia marítima rebocou o nosso barco, né? Então foi muito lento. A gente foi deportado sábado à noite, domingo eu descansei, na segunda eu tentei novamente, né? Eu estava objetivado chegar na Guiana Francesa, né? E fui para lá, entrei na embarcação, o mesmo esquema do primeiro dia, aquela precaução de polícia não ver, não ser descoberto, entramos numa embarcação, só que eu já estava com mais experiência, já tinha mais experiência, então levei alguma coisa para me cobrir da chuva, porque não existe nada para cobrir. O barco ele é só a parte de baixo mesmo, bem precário. E aí seguimos viagem, saímos de lá daquele lugar, né? Passamos uma noite viajando. Ali na embarcação eu descobri mais uma senhora brasileira, um rapaz que era um pouco do bairro, próximo do bairro onde eu morava, brasileiro. Acho que tinha em faixa de total que eu conversei foram 2, mas devia ter mais 2 brasileiros, 5 comigo. E o restante não deveria contar cerca de 20 pessoas a mais, fora o piloto, o outro piloto que levaria a gente, que era um senhor agora, não era a mesma pessoa. E a maioria era haitiano, novamente, haitiano. Tinha algumas pessoas, não vão pensar que eu estou falando aqui besteira, racismo, porque os haitianos eles são pele muito escura mesmo, e estava tudo escuro, então a gente não conseguia reconhecer quem era e quem não era que veio daquele outro dia. Quando eu falo escuro, escuro mesmo, ponto de não ver nada. E então a gente tinha ali um número muito grande de pessoas novamente tentando aquela travessia. A maioria novos e alguns provavelmente eram pessoas que estavam tentando novamente, que tinham sido deportadas junto comigo. E os brasileiros eu tenho certeza que não eram brasileiros que estavam na primeira viagem, isso eu tenho certeza. Que os primeiros eu conheci. Provavelmente eles desistiram todinho. Então aí, galera, a gente atravessou. Quando foi de manhã, paramos numa ilha. Essa ilha é o mesmo lugar que paramos da primeira vez, que é onde o pessoal fica ali para todo dia, né? Fica ali o período de dia. Normalmente a gente chegou ali umas 10 horas, né? E ficamos ali naquele lugar, naquela ilha. Mais ou menos... ficamos o dia todo, até a noite chegar, até cair a noite. Que era para poder fazer o que o primeiro piloto não fez. Que foi o que fez dar errado, né? A viagem, a travessia. Fez com que a gente fosse capturado porque ele foi fazer esse trajeto à noite, de dia. E de dia eles ficam lá com seus binóculos, já esperando as embarcações clandestinas. Então aí, conseguimos, passamos ali o dia, né? Fizemos o que comer, fizemos um fogo no lugar lá. Normalmente quando tu chega já existe vestígio de pessoas que passaram lá, de pessoas que fizeram essa comida ali, fizeram uma fogueira e tudo, porque é um trânsito do pessoal que vive ali, que faz a travessia. Então, quando chegou mais ou menos 11 horas da noite, passamos ali a segunda,
Viajamos na segunda noite. Na terça-feira de manhã nós estávamos nessa ilha. Passamos toda a terça-feira lá, né? Quando foi 11 horas da noite da terça-feira, nós atravessamos a noite, todo mundo calado, a embarcação, só o motor, o barulho dela. Conseguimos chegar em uma outra ilha, que fica de frente da Guiana Francesa, de uma praia. Eu já fui várias vezes, antes disso eu já tinha entrado várias vezes na Guiana, né? Muitas vezes eu tinha entrado na Guiana com visto a gente chama laissez-passer, que é um visto de trânsito para um final de semana. Então eu já conhecia um pouco Cayena, a Guiana lá, mas não tinha propriedade geográfica das coisas, onde que ficava a praia, onde que ficava... Não sabia andar sozinho lá, né? Porque eu não tive essa oportunidade. Sempre quando eu estava com uma associação, com pessoas que levavam e traziam a gente. Então não fazia ideia onde eu estava ali na frente da Guiana, de Cayena. Mas nesse momento a gente já estava em uma praia, em uma ilha na frente de uma praia, que mais ou menos um trajeto de 30 minutos a gente atravessaria e chegaria na praia. Esse vídeo vai ter que ser editado porque está muito frio, tem horas que eu tenho que parar e recomeçar. Então, como eu estava dizendo, continuando, e nós passamos ali, como eu estava falando, nas 30 minutos. Então, pessoal, passamos ali 30 minutos, não. Então chegamos do outro lado, né? Então, como eu falei, nós chegamos a uma ilha do outro lado da Guiana Francesa, estávamos bem na frente da Guiana. Era visível a cidade, né? De longe, conseguia ver a luzes, dava para ver que a gente estava na frente da cidade. Então eu não conhecia, não tinha chegado ali, né? Um dia antes, antes da viagem, a gente tinha sido recuperado. Então não tinha chegado, não conhecia. A gente chegamos em um lugar que era uma ilha, né? Tudo escuro, não dava para ver, não tinha nada. Sabíamos que era uma ilha porque o cara estava dizendo. E o rapaz que estava comigo, o brasileiro, já tinha feito o trajeto várias vezes, estava falando, essa aqui é a ilha, nós vamos ficar aqui. Nós não saímos do barco, ficamos lá dentro do barco. Caiu uma chuva nesse momento, então começou a chover, e chover forte. E aí o piloto falou, nós ficaríamos até mais ou menos 1 hora, 2 horas da madrugada para poder atravessar. Mas a gente vai aproveitar que tá essa chuva, que aí cobre o barulho do motor, as pessoas, a polícia não vai escutar. A polícia marítima que faz a fiscalização. E provavelmente nesse momento também existem policiais nas suas viaturas do outro lado, com os binóculos olhando. Porque essa praia onde a gente ia descer são praias onde elas são protegidas. Porque as tartarugas marinhas que vêm do Canadá, era o período que elas estavam ali naquela praia para ter seus filhotes. Então ele tinha nos prevenido, nós acabamos chegando, aproveitamos a chuva e atravessamos, ok. Quando chegou bem próximo da praia, se via algumas luzes, né? E essa chuva ela caiu assim forte, rápido, como era só uma nuvem, né? E depois ela sumiu e ficou uma lua muito, muito bonita, era uma lua cheia. E rapidamente clareou. Então a gente tinha a iluminação aquela iluminação da lua, né? Que era uma lua cheia. E aí, bom, chega uma parte muito tensa, né? Chega uma parte muito tensa, que foi o momento em que o piloto disse, ó, vocês vão descer aí, a praia. E nós ficamos felizes, porque vimos que tinha ali uma camada
de um reflexo que tinha um trajeto mais ou menos de 50 quilômetros, 50 metros, 50 a 60 metros. A gente conseguia ver assim com algumas luzes os coqueiros, né? Era uma praia, dava para ver areia e dava para ver assim que tinha 50 metros como se tivesse de areia, mas areia molhada. Essa era a impressão que eu tive. E aí o piloto, né, disse, ó, todo mundo vai descer aqui. Então todo mundo imaginou que ia descer e meter o pé na areia e correr para a praia. E aí ele falou, ó, todo mundo pula e corre para a praia. Cara, todo mundo começou a pular. Né? Todo mundo começou a pular e tinha uma senhora ICN, com 2 maletonas. Ela devia pesar uns 100 quilos ou mais, essa mulher. Eu vi essa mulher no início e depois no dia seguinte que a gente passou na espera nessa ilha lá, antes de atravessar para frente, né, para outra ilha. Então eu vi, era uma mulher muito grande, ela era ICN do Haiti. E o que aconteceu, galera? Começamos a pular na ideia que íamos meter o pé sobre a areia e correr. Para nossa surpresa, era lama. Lama como se fosse um mangue. Imagina aí, como se fosse um mangue, cara. Eu devo ter 1 metro e... Eu tenho 1,69 m, quase 1,70 m. Lama. Eu fiquei coberto da lama aqui, ó. E eu não estava sentindo ainda o pé lá no chão, né? Em um piso fixo. Mas a lama ficou aqui, ó. Então todo mundo pulou dessa maneira, né? Pensando que iria botar o pé e foi submergindo na lama, cara. E aí o piloto, ele só fez ligar o motor e ir embora. Quando ele chegou a empurrar algumas pessoas que ainda não estavam com medo de pular. Não, pula, acabou, é aqui. Cara, o cara ligou o motor dele e foi embora. Todo mundo na lama, velho. Todo mundo na lama, ainda tínhamos quase 50 metros assim para chegar na praia. E aí, cara, foi uma tensão horrível à noite. As pessoas começaram a se desesperar e falar um pouquinho mais alto, fazer barulho. Outros diziam faz silêncio. E o que aconteceu que ali era uma praia, então tinha umas casas gigantes, né? Umas mansões de praia. E aí os cachorros começaram a ouvir o barulho, começou uma tensão, eles se mexer. E aí, quando os cachorros se mexiam, tinham no terreno dessas casas, tinham luzes, né? Refletores de LED que se acionam com o movimento. E aí o que acontece? Começou a ligar as luzes da casa, ficou aquela tensão, né, dos terrenos assim, refletores. E cara, ficou muita tensão. Nesse momento eu tava com a minha mochila, com 2 tênis na mão, que era a minha roupa, né? E por causa do frio eu coloquei a minha toalha no pescoço. Então eu já estava psicologicamente preparado para o pior, né? Desde de pensar em naufrágio, que é muito comum, muita gente morre lá, porque os barcos, como tu atravessa o mar, tu vai pelo mar, então as ondas são muito grandes, então eu já estava prevenido, né? Não prevenido, mas psicologicamente já preparado. Se acontecesse isso, eu já sabia que teria a possibilidade de acontecer uma tragédia. Inclusive, no momento, né, que a gente estava em uma baía, onde a gente olhava 360 graus, não via a terra. Quando fala uma baía, quando você vai cruzar, né, e você passa um longo trajeto de água. E no meio desse lugar lá, dessa baía, começou a entrar água na embarcação, ia entrar muita água. E aí a gente começou a tirar as coisas que estavam embaixo e viu que era um buraco, né? A embarcação, como eu falei, é muito precária. E aí, beleza, conseguimos arrumar isso daí.
foi tenso. Mas aí nesse momento a gente estava ali na praia. Lama aqui. Todo mundo preso na lama. E aí eu tive a ideia, né? Que como eu falei pra você, a ideia, como eu sou atleta, eu pensei, pô, qualquer coisa eu vou pra Legião Estrangeira, então tem que estar preparado. E aí eu aproveitei, cara, e eu lembrei que eu poderia nadar como na posição de jacaré, né? Comecei a me mexer naquela posição, aí eu consegui sair, ficar flutuando sobre a lama e me mexer. Só que era muita tensão, cara, muita tensão. As pessoas puxavam no teu braço, muitas pessoas estavam desesperadas. Aí chegavam a puxar no teu braço porque viu que estava te movimentando, queria a tua ajuda. Aí eu comecei a falar, poxa, tenta te meter como fazer a mesma posição que eu de jacaré. E as pessoas conseguiram, algumas, né? E, cara, foi muito tenso. Durou uma eternidade essa coisa de querer sair da lama e chegar na praia. Aquela tensão de que qualquer momento a polícia ia chegar, ia nos ver. Horrível, horrível. Bom, consegui. Esse vídeo vai ficar grande. Vai ficar grande, mas eu vou terminar essa história aqui até eu chegar em segurança. E aí eu passo para outra parte do vídeo, contando da minha história na Guiana e como eu saio de lá. Mas eu vou finalizar essa parte aqui. Vai ficar grande, mas vale a pena. Vale a pena. Muitas pessoas vão se identificar que passaram por isso, vão se identificar e estão se vendo nessa situação aqui. Estão revivendo isso aí. Que não é bom, hein? Mas vai lá, é realidade, não podemos esconder. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu consegui, cara. Consegui sair, mudei a posição, fiquei como jacaré ali nadando, minha mochila, não queria largar meu tênis, né? Era tudo que eu tinha para começar o meu projeto ali do outro lado da Guiana. As roupas que eu tinha estavam na mochila, uma mochila de costa, devia estar pesando mais ou menos uns 30 quilos, com as coisas que eu tinha, e meu tênis e uma toalha. Então ficou naquele estresse, naquela tensão tão grande. Desculpa não estar olhando para a câmera porque eu estou olhando o trajeto. Estava numa tensão tão grande, um desespero tão grande que o que acontece? Eu estava ficando sem ar, estava faltando respiração para mim, eu estava ficando sem ar. E eu estava no estresse, não fazia atenção, não sabia o que era. Foi aí que eu tive um clique, né? Porque nessa movimentação de braço aqui, de jacaré, né, se mexendo na lama, eu vi que tinha um tecido a mais. E aí que eu me dei conta que era a minha toalha, que estava enrolada para evitar o frio no meu pescoço. Eu fiz isso no momento que eu estava na embarcação, na hora da chuva. E entrei assim no desespero. Pulei dessa maneira. O que aconteceu? A toalha estava me asfixiando. Se eu continuasse naquele estresse, com certeza eu ia morrer. Porque estava estressante. Foi uma eternidade para chegar lá, mais ou menos uns 15 minutos se mexendo assim, na posição de jacaré para chegar. E o desespero era tão grande, porque talvez não, o que aconteceu aqui, eu cheguei numa parte onde era mais rasa, que eu poderia ficar de pé e me movimentar, mas eu estava num estresse pensando que ainda estava longe, porque se via a areia longe, as luzes longe, que eu não tive a ideia de meter o pé, né, embaixo, mudar a posição para caminhar na lama. E aí foi que eu consegui, né, percebi a toalha, tirei, joguei a toalha para lá, pro lado, e continuei nadando, e em posição de jacaré, e foi que eu bati meu joelho. Quando eu bati meu joelho na lama, na areia embaixo, na verdade eu nem bati, acho que era um pedaço de madeira que estava subterrado na lama, eu bati, aí eu tive a impressão que eu tinha batido alguma coisa, fiquei com muito medo, muito mais medo ainda, mais de estresse. Aí mudei a posição e vi que era terra, ok. Aí consegui caminhar, foi mais rápido e saí.
Cara, eu me escondi desesperado lá no... Muita tensão. Você acha que foi uma das coisas mais tensas que eu já vivi na minha vida. Já vivi várias experiências tensas, mas essa daí... Aí o que aconteceu? Corri pro mato e fiquei ali num lugar escuro, tranquilo. E ficava, cara, querendo ajudar as pessoas, mas com medo de ver. E aí muitas pessoas estavam vindo. O que aconteceu? Ali todo mundo conseguiu vir depois assim de uns 20 minutos, né? Depois que as pessoas através de mim fizeram a posição lá, né? Mudaram a posição, saíram da lama, todo mundo se escondeu, aí ficou um silêncio rapidinho. Aí eu comecei a caminhar porque tava uma lua cheia, eu não sabia, cara, pra te dizer a verdade, eu não sabia como funcionaria dali em diante. Eu tinha ouvido falar que existiam pessoas, piratas, mas imagina que eu não tinha nem dinheiro para pagar, porque eles cobram por isso. Eu não tinha nem dinheiro, nem nada. Eu tinha avisado um amigo que provavelmente eu chegaria naquele final de semana. Mas eu sou meio cabeça dura, eu sou muito assim, eu gosto de fazer as coisas sem ter que depender e dar problema para os outros. Se eu tiver que me virar, eu me viro só. Nesse sentido era dessa maneira que eu pensava, então eu não quis perturbar ninguém. Tinha só um amigo que estava sabendo que ia chegar lá. E aí o que acontece, né? Eu fui pra lama, cara. Eu saí, saí, fui caminhando um pouquinho assim e vi o reflexo da luz, vi que tinha um garapé. Um garapé, na verdade, ele estava seco, mas que tinha um pouco de água. Aí eu encontrei, fui ali, comecei a me lavar. Aí eu vi uma voz, era o brasileiro que morava não muito longe do bairro onde eu moro lá, mas eu não conhecia ele, eu fui conhecer lá na viagem. E aí a gente começou a se lavar. Cara, tava tão estresse nisso tudo. Mesmo depois que eu fiquei ali, que a gente não tinha percepção, né? E aí eu volto na história, lembra da mulher gorda que pesava 100 quilos com as suas 2 malas? A mulher tinha pulado e não tinha conseguido se mexer. E ela ficava desesperada, dizendo: Jesus me salva, Jesus me salva, Jesus me salva. E aí, cara, nós percebemos isso no mesmo momento. Vou mostrar um pouquinho do gelo aqui. Tá tudo gelado, frio. Para não dizer que é mentira aqui, que tá frio aqui, ó. Dá pra ver aí? Isso aí é gelo. E aí o que acontece, galera? O brasileiro, ele tem... As pessoas podem falar o que for, assim: ah, brasileiro é ruim, é fofoqueiro, brasileiro faz confusão, passa as pessoas para trás. Não. O brasileiro é uma raça muito humana, cara. Esse pessoal que eu citei, que estavam todos unidos lá, os ICN eram mais ou menos 11, 12, nenhum voltou para ajudar a mulher. E aí, nessa hora, eu olhei para o brasileiro, parece que a gente teve um pensamento sincronizado, e disse: não, cara, a gente não vai deixar essa mulher morrer aí, não. E aí começamos a caminhar na direção onde a gente ficava em linha reta para ela, né? E começamos a pedir para ela se acalmar, porque ela estava desesperada, gritando: Jesus, em francês, Jesus, socorro, né? Ela falava em francês: Jesus, socorro. Jesus, socorro, me salva. E aí, meu irmão, começamos a caminhar. Nessa praia tinha uns coqueiros altíssimos, assim, sabe? São muito alto, mais ou menos uns 20, 30 metros de altura. Muito altos os coqueiros. Exagero, talvez 20 metros. 20 metros, mas eram muito altos. E as folhas desse coqueiro muito grandes, elas estavam caindo na praia. Então nós tivemos uma ideia sincronizada, cada um correu ali, pegou a folha de coqueiro e começamos a se mexer, cara. A se mexer em direção à mulher e arrastar o coqueiro. E a mulher foi começando a ficar segura, porque eu via a nossa voz, estava escura, ela não conseguia nos ver. Estava muito escuro, apesar da luz
né? Nesse momento, como tudo estava calmo, os cachorros já estavam mais tranquilos. E aí a gente começou a pedir para ela baixar a voz. E a gente retornou. Ali, né? E quando chegou bem perto, foi eu que fui até a mulher. O meu amigo ficou mais ou menos... Detalhe, a folha do coqueiro devia dar uns 10 metros. Nunca tinha visto uma folha tão grande assim. Coisa divina mesmo, uma intervenção divina para aquele momento, porque aquela mulher precisava de ajuda. Pode ser exagero, mas quem mora ali na Guiana sabe que os coqueiros nas praias são muito altos e as folhas são realmente grandes. Eu não tinha visto nunca um negócio daquele. E depois, juntando as peças do quebra-cabeça, a gente vê que tem a mão do Criador aí. Uma intervenção mesmo. E aí, galera, o que acontece? Eu tive a ideia, como eu era mais menor, eu podia me movimentar mais. E o cara que estava do meu lado aqui devia mais ou menos 1,80 m ou 1,83 m. O cara era alto pra porra. Moleque novo, alto. Bom de coração, porque... Poderia ter dito, não, pô, não vou fazer isso aí não. A gente pode ser pego por ajudar essa mulher. E cara, pra complicar, eu imagino que a água tava subindo o mar. Então a mulher, no mesmo lugar onde a mulher afundou, ela ficou, velho. Ela ficou ali. E aí, a água devia estar por aqui. Imagina, a mulher também ficou lá e não queria soltar a mala dela. E aí, bom, cheguei perto da mulher, ela ficou tranquila. Carreguei a folha do coqueiro, nós tínhamos a ideia de mandar ela segurar a folha do coqueiro. E aí o meu amigo o cara lá começou a puxar a mulher. Mesmo eu do lado, não consegui tirar a mulher do lugar. E aí, só que foi assim, foi muito rápido. Eu disse, não dá conta, eu não dou conta, ela não está saindo. Mesmo ele puxando a folha do coqueiro. Cara, aí eu troquei de posição com ele, ele veio. Foi aí que a mulher começou a se mexer. E eu feri toda a minha mão, assim, de cortar a mão, fazendo força para tentar tirar a mulher. Então, nós puxávamos ali a folha do coqueiro e o meu colega empurrava a mulher, e a mulher segurando na folha do coqueiro, eu puxava. A gente conseguiu movimentar, tirar. Levamos ali cerca de 30 minutos também, velho. Não levou tanto tempo, porque nós já sabíamos mais ou menos o trajeto onde já dava para andar. Mas mais ou menos uns 6, 7 metros, nós éramos obrigados a nadar como na posição de jacaré. Jacarezinho, senão não dava, velho. A lama tava aqui, velho. E então foi isso, galera. Nós conseguimos tirar aquela mulher dali. Depois que a mulher chegou na praia, a gente levou ela para esse lugar onde a gente se lavou. E do nada apareceu os caras que estavam com ela. Recuperaram a mulher. E a mulher se reclamando, depois de tudo isso, cadê as coisas dela, a mala dela. Eu nem lembraria de mala, porra nenhuma. Mas era a vida dela, né, cara, que tava ali dentro. Ela veio do país dela, como eu, mas cada um tem uma maneira de reagir, né? Então, o que aconteceu, galera? Logo depois, né, apareceu um assovio. A gente escutou um assovio, era um pirata. E o cara que estava comigo, eu já tinha o contato desse pirata, ele tinha um número, porque ele já fazia esse trajeto. Então ele tinha mandado mensagem para dizer pro cara que estava lá. E o pirata ia recuperar ele. E aí ele falou, então tu vai comigo. Tu vai comigo. Eu peguei, segui o cara e fui embora, velho. E aí o vídeo termina aqui, senão vai ficar gigantesco. Conta um pouquinho da minha história no próximo vídeo. Lá na Guiana. E depois uma grande aventura para chegar até do outro lado aqui. Mas não foi pelo mar não, já foi de avião. Mas foi uma senhora aventura e uma grande intervenção divina também. Então, galera, curtiu? Tá curtindo esse conteúdo? Essa é a ideia. É um pouco tensa no começo, mas a ideia é mostrar um pouco da realidade de imigração, o problema das fronteiras. O mundo todo está imigrando, não é só eu não, cara. Isso é uma das histórias
Quem me conhece, meus parentes, vão achar super diferente, porque nunca ouviram isso de mim, mas eu deixei para esse momento, para esse canal. Isso queimava dentro de mim, divulgar isso, né? Contar um pouco para o mundo, porque talvez vai estar ajudando, prevenindo e orientando pessoas, porque a ideia do canal é essa, né? Não passem, nunca tentem passar pelo que eu estou passando. E no momento eu escolhi isso, mas tem gente que, aqui eu conheço gente direto que faz isso por conta que não tem opção, tá fugindo do seu país por causa da pobreza, da morte, da violência e da guerra. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, deixar um comentário de sugestão lá do vídeo, tá bom? Então é isso aí, canal Imigrante BR, vamos que vamos!